Oi, oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E bom, lá vem eu trazendo mais um vídeo sobre visto americano aqui no canal. Se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal, você me ajuda muito de coração. Mas também você não deve ter visto que eu fiz um outro vídeo falando sobre visto americano, o visto meu, do meu pai e da minha madrasta, onde a gente fez a renovação desse visto. Mas eu fui chamada para entrevista. Então sim, eu fiz um vídeo falando sobre renovação com entrevista, que é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas eu expliquei para vocês toda a minha experiência e também como foi o processo para fazer, porque eu fiz todo o processo. Então eu deixei todos os sites que você tem que entrar, deixei vídeos que explicam passo a passo como que você preenche a DS, tá? Então isso lá no outro vídeo eu vou deixar linkado aqui para vocês. E nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre o processo do meu namorado. Ele não tinha passaporte, ele não tinha visto, então ele ia ter que passar por uma entrevista mesmo. E eu fiz todo o processo, então não foi nada diferente do que eu fiz no outro vídeo, mas eu queria deixar nesse vídeo aqui dicas para vocês sobre o quê? Perguntas que fizeram, como que a gente fez para treinar ele para entrevista e também como que eu consegui fazer todo esse processo em 2 meses. Ele tirou o passaporte dele lá pro dia 20 de maio e o visto dele saiu no dia 18 de julho. Então eu consegui fazer a antecipação da entrevista, quero contar como que eu fiz isso pra vocês, quais eu percebi que são os melhores horários, não tenho segredo, mas eu quero contar como que eu fui fazendo no dia a dia. Então vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, gente, antes da gente começar o vídeo, eu queria dar um geralzão, um resumão para vocês entenderem como foi o processo do Vitor, meu namorado, tá? Então, basicamente, ele não tinha nem o passaporte. Então, a gente teve que fazer o processo do zero mesmo. Então, a gente entrou no site da Polícia Federal, fez o preenchimento do formulário, que são com informações super básicas. Nome do pai, da mãe, onde nasceu, data de nascimento, onde mora hoje, essas informações bem básicas mesmo. Fizemos o pagamento da taxa, ele foi na Polícia Federal, tirou foto e depois de uns dias o passaporte já estava na mão, sabe? Então, o passaporte é bem fácil, o probleminha mesmo é o visto. No visto, eu tive que fazer todo o preenchimento do formulário. Você pode pagar alguém para fazer isso para você, mas geralmente é um pouquinho mais caro se você for levar em consideração que o visto hoje tá em torno de R$900, quase 300 do passaporte. Você vai pagar mais 500, 600 reais para alguém fazer o processo? Se você tiver dinheiro e disposição, arrasa. Se você não quiser pagar, você faz você mesmo que dá super certo, tá? Então, quando a gente fez o agendamento do passaporte dele, eu já comecei a fazer o preenchimento da DS. Preenchemos tudo, quando chegou o passaporte eu só coloquei o número do passaporte, DS feita, pagamos a taxa do visto, e aí foi quando o site liberou pra gente fazer o agendamento. No agendamento, quando a gente foi agendar, que deve ter sido lá para o finalzinho mesmo de maio, porque o passaporte dele saiu lá pro dia 20, 22 de maio. Então deve ter sido final de maio, começo de julho, que foi quando a gente começou a agendar. Começo de junho, desculpa. Então começo de julho, que foi quando a gente começou a agendar. Então naquela época tava liberando só pra finalzinho de 2024, começo de 2025. Entrei no site, tinha conseguido a data de março de 2024. A gente já tava feliz, porque pra quem tava esperando pro final, o começo é ótimo, né? Mas eu também tinha falado pra ele, eu falei, ó, eu vou tentar remarcar, eu vou tentar antecipar essa entrevista. E aí foi quando começou a saga. Eu comecei a tentar antecipar essa entrevista, gente. Eu entrava todos os dias no site do agendamento e ficava tentando antecipar. E aí que vem as dicas pra vocês de como antecipar a entrevista, porque se vocês verem final de maio, eu consegui pro meio de julho, arrasamos, né? Como que eu consegui antecipar essa entrevista? Primeiro, eu não vi nenhum vídeo na internet falando assim, ai, como antecipar sua entrevista, sabe? Então, o que que eu tava fazendo? Eu entrava no site do agendamento e ficava atualizando ele. Atualizando.
quando você entra no site do agendamento, tem lá reagendar entrevista, você clica e ele coloca local da entrevista, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, eu acho. E a gente é de São Paulo, eu colocava São Paulo, ele liberava a data só lá pro final de 2024. Aí eu colocava Brasília, depois São Paulo de novo, nada acontecia. Aí eu colocava voltar, reagendar a entrevista de novo. E eu ficava nesse processo aí umas 6, 7 vezes. E aí tava acontecendo do site cair. Sabe quando você coloca o site e ele aparece o servidor? Sabe, ele não carregava, ele não entrava no site mais. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Depois de muitos dias acontecendo isso, fui pesquisar. E o que acontece é, se você fica atualizando muito, entrando muito, o site te bloqueia. E aí você consegue entrar 2 dias ou 1 dia e pouquinho depois. E não é uma coisa tipo assim, ó, eu fiz no computador, eu vou tentar entrar pelo celular com o login dele uma vez, porque depois ele vai travar de novo. Acho que ele liga os dados que é dele e fala assim, estão tentando fazer alguma coisa errada aí. Então fica esperto nisso, tá? Mas como que eu fiz depois que eu descobri? O que eu fazia? Eu entrava 2 vezes de manhã, mais ou menos. Eu dificilmente entrava à noite, mas eu entrava mais à tarde, finalzinho da tarde, lá para as 3, 4, 5 horas da tarde, sabe? Foi quando eu consegui realmente reagendar e eu percebi que era o melhor horário ali para ter vaga. Não sei se foi só impressão, tá? Mas tô contando minha experiência para vocês. Eu entrava de manhã umas 2 vezes, mas eu fazia o quê? Colocava ali São Paulo, eu ia lá em cima, saía, entrava com o login de novo e via se tinha data. Se não tinha, saía e entrava à tarde. À tarde, gente, não foi uma, não foi 2, acho que foi mais de 3 vezes. Que eu via a datinha ali me esperando. Uma data pro final desse ano de 2023, me esperando. Eu clicava nela, colocava a data, dava ok. Colocava data não, colocava horário, dava ok, o site ficava carregando e dava que não tinha conseguido reagendar, porque provavelmente, né, óbvio, tem mais gente tentando reagendar, então você tem que, ó, correr. Então a dica já é, corre. Você viu a data ali, você não olha horário, não olha horário, se você puder, né, não olha horário. Só presta atenção se a data do caso está antes da entrevista. O teu máximo, mas corre. Corre, que foi isso que eu fiz quando eu consegui reagendar. Eu corri. Eu já tinha perdido muitas datas, então eu corri. E aí, voltando, foi no final do dia. Então foi lá para as 4 mesmo, 4 horas que eu consegui. No finalzinho do dia eu achei que foi o melhor horário assim para remarcar. Mas fica aí, se você também tiver essa experiência, deixa pra mim, pra gente saber se é isso mesmo. E nesse dia, gente, quando eu tava entrando, tinha liberado uma data mais pra frente. Eu não consegui remarcar, só que eu falei, cara, se tá liberando uma data, eu vou tentar entrar de novo, porque vai liberar outra. Aí eu tentei entrar mais uma vez, não foi. Eu falei, vai ser a última, vai ser a última. Quando eu entrei, tinha essa de julho, que foi quando eu corri. Mas as dicas realmente são, tenta entrar umas 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, uma vez de manhã, 2 à tarde, 1 à noite, sabe? Não entra muito pra não bloquear, mas tenta entrar umas 3 vezes por dia, pelo menos. Que aí você vai conseguir remarcar, eu tenho certeza. E aí, gente, conseguimos marcar a entrevista. E que começa a parte tensa da história, porque você fica ansioso pra entrevista, né? A gente começou a separar a documentação, tudo, porque o caso dele foi incrível. A gente marcou a entrevista, acho que coisa de 2 semanas, 1 semana e meia já ia ser a entrevista dele. Então começou a bater a ansiedade, sabe? E entra o fato que eu falei pra vocês, que guardar a DS 160 é muito importante, você ter esse arquivo. A gente imprimiu a DS dele, sentamos, eu de um lado da mesa, ele do outro, e eu comecei a fazer perguntas pra ele pra gente treinar a resposta. Se você for parar pra pensar, são coisas da sua vida. É fácil de responder, mas na hora você já tá nervoso, você já tem ansiedade, ai meu Deus, o que tá escrito na DS, sabe? Então é muito importante você ter essas respostas já na ponta da língua, porque o nervosismo também conta. Levando em consideração que ela vai perguntar a verdade e você vai falar a verdade, né, gente?
Mas foi isso que aconteceu. A gente sentou e começou a pensar nas principais perguntas que a gente vê que as pessoas falam que fazem. Então, você vai viajar pra onde? Vai viajar com quem? Quanto você ganha? Com que você trabalha? Então, perguntas assim de praxe. Você é casado? Você é solteiro? Tem casa própria? Essas perguntas geralmente eles fazem, então a gente foi trabalhando em cima delas. O que? Por exemplo, você vai viajar pra onde? Eu vou pra Orlando. Eu vou pra Miami. Tá, a gente sabe que é pra esse lugar, mas dá uma incrementada. Então, eu vou pra Orlando. É o sonho de tal pessoa conhecer Orlando e a gente vai pra Orlando junto. Então, dá essa incrementada. E o que você faz da vida? Eu sou professora. Legal, tá certinho, só que vamos dar uma incrementada. Eu sou professora, trabalho há 15 anos com crianças de 5 a 8 anos. Então você percebe que dá uma diferença na resposta? Então isso que a gente queria treinar, respostas um pouquinho mais longas para dar um impacto, uma verdade. Então treinamos essas respostas e aí ele foi para entrevista. E aí ele contou que quando tava chegando, óbvio, da ansiedade, o que todo mundo sente. A cônsul que entrevistou ele era uma senhora. Ele disse que parecia ser tranquila também, não foi uma pessoa que parecia ser rude nem nada. E fez as seguintes perguntas pra ele. Vamos lá, gente, que eu tenho que olhar aqui. Ela fez a pergunta: qual o motivo da viagem? Que era basicamente o que a gente já tinha falado aqui em casa. Então ele falou: a gente pretende ir pra Orlando, é o sonho da minha namorada conhecer Orlando, então a gente pretende ir pra lá, tá fazendo um processo pra ir pra lá. Então, primeira pergunta que a gente tinha treinado, ela perguntou. E aí ela já ligou a pergunta: a sua, não lembro se foi esposa ou namorada que ela falou, mas ela falou: ela já tem o visto? E aí já vai a dica. Como eu, meu pai e minha madrasta já tínhamos o visto, a gente colocou numa folha a xerox do visto do meu pai, da minha madrasta e o meu, deixou na pasta transparente bem atrás, bem visível para a cônsul ver. Então na hora que ela perguntou, ele já levantou a pastinha e falou assim: os 3 já tenho visto, a gente tá esperando só o meu visto pra gente conseguir programar a viagem. Aí eu acho que já ganha muitos pontos, né? E já tá na cara dela que a gente já tem visto mesmo, que é verdade. Então, eu achei que valeu muito a pena essa dica que a gente recebeu, que a gente recebeu lá na minha vez, e aí a gente já usou pra ele, tá? Perguntou com o que ele trabalhava, e ele usou também uma resposta um pouquinho mais longa. Perguntou quanto que ele ganhava e perguntou se tinha casa própria. Tá? Foram essas as perguntas que a cônsul fez pra ele. Aí ele falou que ela pediu pra ele colocar as digitais e falou: o seu visto foi aprovado, parabéns, tal. Graças a Deus foi ótimo, ele foi sozinho, foi só ele que foi tirar. E as perguntas foram essas. E as dicas que a gente tem pra dar pra vocês são essas, tanto pra antecipar a entrevista quanto na hora da entrevista. Eu acho que você ter um preparo para a entrevista é muito importante. Você falar a verdade na entrevista é muito importante. Eu não sei qual é o seu caso, mas se você tiver um caso um pouquinho mais difícil, eu oriento sim vocês pedirem ajuda para pessoas que trabalham com isso. A pessoa que me ajudou no processo da renovação do visto, e eu fiz perguntas em relação ao do Vitor também, foi a Fernanda do Viagem Web, tá? Ela tem canal aqui no YouTube, ela tem página no Instagram e eu recomendo muito ela porque ela é muito atenciosa, responde a qualquer hora do dia. Ela foi maravilhosa no processo comigo, tá bom? Então, eu recomendo muito ela se você tiver um caso um pouquinho mais difícil. O caso do Vitor a gente entendeu que era um caso um pouco mais fácil, porque a gente já tinha visto. O dele era o primeiro visto, mas a gente já tinha, então ia viajar todo mundo junto. Então, ficou um pouquinho mais fácil. Mas não que não deu nervosismo, porque, gente, meu que era renovação, que é difícil eles não renovarem, eu cheguei lá tremendo na base. Imagina o primeiro visto, que a partir do primeiro, se você é negado, para tirar os outros já é um pé no saco um pouquinho maior. Então eu acho que você se sentir seguro, falar a verdade é muito importante. Se você não está sentindo isso, procura ajuda, tá? Apesar de eu ter deixado todo o passo a passo lá pra vocês do processo,
eu acho que é importante se sentir seguro nessa hora. Mais uma coisa, eu respondi muita gente no outro vídeo, muita gente com dúvida que eu também tive na época e consegui solucionar, então tem coisas que eu sei. O que eu souber, se você tiver dúvida no seu processo e eu puder te ajudar, pode deixar no comentário. Eu respondo sempre, viu? Porque chega a notificação aqui no celular, eu sempre respondo. Aí você fica de olho aí no seu celular também pra ver se eu te respondi, tá bom? Mas eu espero ajudar. Espero que vocês tenham uma ótima hora de entrevista. Olha quem tá aqui. Ai, meu Deus. Vai cair. Dá um tchauzinho pra galera e manda boa sorte. Boa sorte, gente. Tchau.